Bom dia, boa tarde, boa noite, independentemente da hora que estiver a ver o vídeo. Sinta-se cumprimentado e extremamente lisonjeado por estar aqui a ver este vídeo. Eu chamo Luz Machado, estudante do curso de Contabilidade e Auditoria e venho fazer trabalho no âmbito da cadeira de Contabilidade Financeira 2 sobre as normas de contabilidade e de relatório financeiro. Bom, primeiro dizer que nós temos as IAs e as IFRS. O que são as IAs? As IAs, International Accounting Standards, são normas internacionais de contabilidade criadas para harmonizar as apresentações e demonstrações financeiras. Vão dizer que as IAs estão em todo o mundo. Elas vêm mesmo para ter um código mais simples de interpretação. Por mais que eu vá para um outro país, as IAs estão lá. É uma coisa internacional que está na contabilidade. Em que ano as IAs foram emitidas? Elas foram emitidas pelo antigo International Accounting Standards Committee, as IAC, entre 1973 e 2001. Bom, temos ainda as IFRS. As International Financial Reporting Standards são normas internacionais mais recentes que substituíram e complementaram as IAs. Nós no passado já tínhamos as IAs, então as IFRS vieram mais tarde, nesse caso em 2001, para revolucionar as IAs e complementarem a elas. Elas foram emitidas pelo International Accounting Standard Board, as IASB. Bom, quais são as diferenças entre as IAs e as IFRS? As IAs são normas antigas do passado, nesse caso foram emitidas de 1973 a 2001. E foram emitidas pelas IASB, IAC, nesse caso. E algumas ainda estão em vigor, outras não estão mais em vigor. Já não estão em vigor nesse caso. Temos as IFRS, que são normas mais recentes, emitidas pelas IASB e tornaram-se as principais normas internacionais que estamos a ser usadas até hoje. Bom, essas são algumas designações das mesmas, porque houve uma reorganização, organizar as IFRS e as IAs, porque as IAs vieram antes de 2001 e as IFRS vieram depois de 2001. O IASB constituiu as IAC e passou a emitir as novas normas IFRS. E eles têm uma organização responsável, a International Accounting Standard Board, as IASB. Estão localizadas na sua sede em Londres, no Reino Unido. Bom, vamos aqui agora ver uma lista organizada das IFRS, da lista atualizada das International Accounting para o relato financeiro. A IFRS 1, que é a adoção pela primeira vez das normas internacionais de relato financeiro. Essa é a primeira que fala sobre os relatos financeiros. Temos a IFRS 2, que fala do pagamento baseado em ações. Temos ainda a IFRS 3, que é a concentração das atividades empresariais. A IFRS 5, ativos não correntes dedicados para vendas e unidades operacionais continuadas. Temos a IFRS 6, que é a exploração e avaliação de recursos minerais. A IFRS 7, instrumentos financeiros, nesse caso as divulgações. IFRS 8, segmentos operacionais. IFRS 9, instrumentos financeiros. IFRS 10, demonstrações financeiras consolidadas. IFRS 11, acordos conjuntos. IFRS 12, divulgações, participações em outras entidades. As IFRS 13, mensuração preço do valor. IFRS 14, contas de diferimento de regulatório. IFRS 15, rédito proveniente de contatos com clientes. IFRS 16, locações, nesse caso do leasing. IFRS 17, contratos seguros. IFRS 18, apresentações, divulgação e demonstrações financeiras. Esta foi a lista atualizada das IFRS. Agora vamos para a lista atualizada das IAs, normas internacionais de contabilidade. Temos a primeira IAS, que é a apresentação de demonstração de resultados financeiros. Temos a IAS 2, que são os inventários. A IAS 17, que são as demonstrações de fluxo de caixa. A IAS 8, políticas contabilísticas, declarações estimativas contabilísticas e erros. A IAS 10, que é acontecimentos após o período relatório. Bom, cada IAS que está aqui representa o que acontece dentro dela mesma. Temos a IAS 18, que são impostos sobre o rendimento. A IAS 16, que são ativos fixos tangíveis. A IAS 19, assim que são empréstimos de empregados. A IAS 20, contabilização de subsídios do governo e divulgação de apoios governamentais. A IAS 21, efeitos das alterações das taxas de câmbio. A IAS 23, custos de empréstimos obtidos
Aí às 24, divulgações de partes relacionadas. Aí às 26, contabilização e relato dos planos de benefício de reforma. Aí às 27, demonstrações financeiras separadas. E às 28, investimentos associados em empreendimentos conjuntos. Aí às 29, relato financeiro em economias hiperinflacionárias, assim que é. Aí às 32, que são instrumentos financeiros, nesse caso a apresentação. Aí às 33, que são os resultados por ação. Aí às 34, relatos financeiros intercalar. Aí às 36, imparidade de ativos. Aí às 37, provisões, passivos contingentes, ativos contingentes. Aí às 38, ativos intangíveis. Aí às 40, propriedades de investimento. E por fim, aí às 41, a agricultura. Bom, temos aqui uma lista desatualizada das IAs. Nesse caso, as que foram revogadas. Aí há 30, aí as 3, demonstrações financeiras consolidadas. Aí as 4, contabilização das depreciações. Aí as 5, informação a divulgar nas demonstrações financeiras. Aí as 6, tratamento contabilístico das alterações de preços. Aí as 9, contabilização das atividades de investimento e desenvolvimento. Temos ainda aí as 11, contratos de construção. Aí as 13, apresentação de ativos tangíveis e passivos correntes. Aí as 14, relato por segmento. Aí as 15, informação refletindo os efeitos de variação de preço. Aí as 17, locações ou leasing. Aí às 18, crédito. Aí às 22, consideração de atividades empresariais. Aí às 25, contabilização de inventários. Aí às 30, divulgação das informações financeiras de bancos. Aí às 31, participações em empreendimentos conjuntos. Aí às 35, operações descontinuadas. E aí às 39, instrumentos financeiros, nesse caso de conhecimento e mensuração. Agora agora eu vou explicar como é que foi a evolução histórica do regulamento de contabilidade em Moçambique. Período colonial até 1975, no ano que nós temos a nossa independência, durante o período colonial em que os portugueses vieram cá para colonizar Moçambique, utilizava-se um sistema contabilísticos e comerciais estabelecidos por portugueses. Os portugueses deles tinham um estilo deles de contabilização. A contabilidade era regulada principalmente pelo Código Comercial Português, porque eles estavam a colonizar Moçambique, e as suas normas de aplicação na administração colonial. As empresas seguiam na prática a contabilidade influenciada pela legislação portuguesa, sem autonomia normativa do próprio, porque nós estávamos a ser colonizados, então praticamente nós não tínhamos quem seguir ou onde seguir, a não ser aqueles que estavam a nos colonizar. Bom, depois da independência, em 1975, o Estado passou a assumir o controle de grande parte da economia. Então, passando a isso, nesse período, predominava uma economia centralmente planificada. A contabilidade era usada principalmente para o controle administrativo e estatal das empresas públicas. Simplesmente as empresas públicas estavam centradas nisso, e para o controle administrativo, porque nós estávamos centrados em grande parte para melhorar a nossa economia, isso depois da independência. Bom, a reforma das economias foi em 1987 a 1999, como o Programa de Reabilitação Econômica, o PRE. Os pais sabem muito bem sobre este programa. Muitos deles passaram por este programa, que era a abertura da economia ao mercado. Surgiu a necessidade de modernização e os sistemas contabilísticos, onde houve o crescimento do investimento estrangeiro e da atividade privada. Exigiu normas mais adequadas à nova realidade da economia. Então, nós tivemos que aumentar nosso crescimento e o nosso desenvolvimento como país. Bom, onde é que veio o Plano Geral de Contabilidade, o nosso PGC, o nosso livro da contabilidade, a mãe da contabilidade? Foi introduzido o Plano Geral da Contabilidade, nesse caso o PGC, inspirado nos modelos contabilísticos europeus e portugueses. Nós seguimos o plano dos portugueses e europeus como fosse um modelo para nós termos uma ideia. Então, o PGC basou-se como o principal instrumento de normalização das contabilísticas no país durante vários anos, até os dias de hoje. Tinha como maior objetivo uniformizar os registros contabilísticos, facilitar a elaboração de demonstrações financeiras, como temos ajudado bastante, pois lá no nosso PGC tem mapas, melhora o controle e a fiscalização das empresas, pois nós também, como contabilistas, temos esse poder. Bom, onde é que se aproximam as normas internacionais? Com a globalização e o aumento dos investimentos internacionais, Moçambique iniciou um processo de convergência com as normas
internacionais de relato financeiro. Bom, o objetivo era tornar as demonstrações financeiras moçambicanas mais comparáveis às utilizadas em outros países, claro, porque nós seguimos um plano. O PGC veio mesmo para ajudar e para termos um único sistema de contabilidade. Bom, o sistema de normalização das contabilidade, da contabilística de Moçambique, o SNCM. Esse sistema foi criado de normalização contabilística para Moçambique, inspirado nas GFR. As GFR são o quê? As normas mais atualizadas que vieram suplementar as GIC. Bom, isso. O SNCM, nesse caso, Sistema de Normalização de Contabilidade para Moçambique, representa uma das maiores reformas contabilísticas do país e procura. O que ele procura? Ele procura harmonizar a contabilidade nacional com as normas internacionais, para estarmos todos em uníssono e não ter aquilo de, em contabilidade de lá é assim, contabilidade de lá é assim. É um único tipo de contabilidade. Melhorar a qualidade de informação financeira, nós estamos todos no mesmo passo e estamos melhor informados da nossa empresa. Aumenta a transparência das empresas, as empresas trabalham com a fiabilidade, comparabilidade, rentabilidade e todos aqueles 4 princípios das instituições financeiras. Temos ainda a facilitar a atração dos investidores estrangeiros, que eles não precisam se preocupar, a minha contabilidade é assim, a contabilidade do outro país é assim, estamos todos no mesmo passo. Bom, como é que está a contabilidade atualmente em Moçambique? Moçambique segue um modelo de contabilidade baseado na convergência com as IAs, as IFRS, que é através do SNCM, como já havia explicado. As grandes empresas, instituições financeiras e entidades de interesse público utilizam normas alinhadas aos padrões internacionais emitidos pela GSP. Então, nós seguimos o que as normas feitas pelas as GSP criaram as IFRS, como já havia explicado. O país continua a utilizar o regulamento contabilístico para acompanhar as alterações introduzidas nas IFRS e nas melhores práticas internacionais. Agradeço pela atenção dispensada. Para dar um breve resumo, as IAs vieram antes das IFRS. Elas vieram para revolucionar o quê? Aquilo que são as nossas normas, vieram para nos ajudar no sistema moçambicano, mas não só moçambicano, como também do mundo. E também elas vieram mesmo para entendermos melhor sobre como é que as normas funcionam, como é que estão como é que está a nossa situação financeira e muito mais. É importante entendermos muito bem sobre esse tema para sabermos como lidar com a nossa situação financeira e das nossas empresas. Ainda quero agradecer pela atenção dispensada, chamo Lutz e até a próxima.